Então, tá travando aqui. Beleza, né? Continuando então a respeito, né, da medula espinal, né, onde nós paramos na parte número 1, né, a gente ia começar a detalhar as substâncias que formam a medula espinal. Né? A medula espinal, então, ela possui, né, duas substâncias bem evidentes, bem nítidas, que constituem ela tal como estrutura, sendo uma dessas substâncias denominada de substância branca, né? E a outra, substância cinzenta, também chamada de cinza, pessoal. Tais substâncias elas vão diferir principalmente quanto às características morfológicas delas, ou seja, né, quanto às estruturas que compõem essas substâncias e também quanto à forma que elas assumem. A substância cinzenta ela será rica então em corpos celulares dos neurônios, né? Portanto, sendo um centro integrador de estímulos muito evidente. Então, estímulos chegam, né, até a substância cinzenta de maneira muito frequente, né, e saem de lá também de uma maneira extremamente frequente, né. E ali na substância cinzenta nós temos a presença de alguns axônios, é verdade, porém eles são normalmente amielinizados, ou seja, sem a presença da bainha de mielina. Né? Além da substância cinzenta formando a medula espinal, nós temos também a substância branca, pessoal. A substância branca, ela então estará na periferia, na região mais externa da medula espinal, enquanto que a cinzenta está na interna, né? E a substância branca, então, ela será rica em axônios, né, mielinizados, ou seja, com a presença da bainha de mielina, né, estrutura que nós detalhamos também na aula de tecido nervoso. E a bainha de mielina, ela é uma estrutura importante formada pela esfingosina, um lipídio, né, de grande importância, né, na propagação dos estímulos, principalmente motores e sensitivos. Né? Nessa região da substância branca, nós encontramos um intenso tráfego de informações. Nós temos então aí uma informação atrás da outra que percorre pela substância branca, de modo então a oferecer para o nosso sistema nervoso central um melhor entendimento de como está, né, o ambiente e também o próprio ambiente interno do corpo. Né? Essas imagens nos trazem aqui, né, duas situações muito interessantes. Aqui é uma imagem ilustrativa, né, simples, bem simples, onde a gente consegue perceber a substância cinzenta, né, que aqui ela está mais amarronzada, mas recebe o nome de substância cinzenta, e a substância branca. Né? A gente consegue identificar facilmente a fissura mediana anterior, né? E se você observar com atenção, você percebe um pouquinho, né, da demarcação do sulco mediano posterior, né? E dos sulcos intermédios aqui também. Agora, quando você olha nessa imagem ao lado, né, você observa nessa imagem ao lado, você consegue identificar, né, de fato mais claramente uma estrutura, né, uma estrutura ou um corte, melhor dizendo, da estrutura que a gente está estudando, que é a medula espinal. Né? E aí você vê um monte de setinha azul, né? Um monte de setinha azul, indicando aqui para a gente, né, cada uma das partes importantes aí da medula espinal. Todas essas setinhas denominam algo, né? E isso é de extrema importância. Mas, como estamos estudando aspectos introdutórios nesse momento, não iremos, então, detalhar cada uma dessas setas, né? Mas sim compreender apenas o mais elementar. Então, aqui a gente vê, por exemplo, né, a substância cinzenta aqui internamente, né? Inclusive, ela assume uma coloração diferente da substância branca que está na periferia, né? Essa substância cinzenta aqui, ó, você consegue ver bem
pouco, né? A definição dela bem vagamente. Por quê, professor? Por conta do método, né, que eles utilizaram aqui no procedimento cadavérico, né, no processo de cadaverização. Mas, ainda assim, você consegue observar aqui um pouco mais, né? E aí você percebe aqui, ó, o corno ou a coluna anterior demarcada, né? Corno ou coluna anterior demarcada. A coluna, né, ou o corno intermédio lateral, né? E o corno ou a coluna posterior aqui demarcada, né? A gente sabe que a substância cinzenta ela tem um formato que lembra um H ou uma borboleta, né? E aqui a gente tem um buraquinho, né, no meio, que é um resquício, né, da abertura do tubo neural, né, do espaço que tinha na formação do tubo neural. Esse buraquinho aqui, né, esse aqui é o canal central da medula, né? É o canal central da medula, que é um resquício do tubo neural bem evidente aí, tá? A gente consegue observar também aqui adiante, né, a fissura mediana anterior, ela está bastante machucada, bastante rompida aqui, a fissura mediana anterior, né? E a gente consegue perceber aqui a fissura lateral anterior, né? Ou melhor, o sulco lateral anterior, que também está bastante machucado, bastante evidenciado aqui, o sulco lateral anterior, né? Essa parte entre o sulco e a fissura, né, eles denominam aqui então como funículo anterior, né, que é uma das regiões da substância branca medular, né? Ou melhor, da substância branca da medula. Olha que interessante, pessoal. Você vê aqui atrás, então, imediatamente, o sulco mediano posterior, como a gente tinha definido, né? O sulco intermédio posterior, né? E a gente consegue perceber também o sulco lateral posterior aqui nas extremidades, né? E é bacana perceber que, diante de tantas coisas que nós evidenciamos já, fica muito mais fácil a identificação dessas estruturas todas, né? A apreciação delas todas de modo mais tranquilo, né? Essa é uma peça cadavérica, né, que foi então encontrada na internet, em sites específicos. Depois, ao final da nossa aula, eu passo esses sites para vocês. E você vai conseguir então até estudar e revisar um pouquinho mais nesses sites e tal. Mas é mais complexo quando você olha em peças cadavéricas, quando você olha em ilustrações e esquemas, né? Evidentemente. E a medula espinal, pessoal, assim como, né, todo o sistema nervoso central, ela é revestida, né, por um tipo de tecido conjuntivo, ou melhor dizendo, pelo tecido conjuntivo, né, que vão formar diferentes camadas aí de revestimento. E essas camadas de revestimento de tecido conjuntivo recebem o nome de meninges, né? Recebem o nome de meninges. As meninges, galera, elas são importantes, né, principalmente para as funções de defesa do nosso organismo, né, proteção do nosso organismo, portanto, do sistema nervoso, para ser mais exato, né, e também, né, de ajuste contra pancadas, contra choques, contra traumas que eventualmente possam ser executados, né, e oferecidos aí pelo sistema nervoso. E essas camadas, elas recebem 3 denominações, né, pessoal? Nós temos 3 camadas constituídas pelo tecido conjuntivo que revestem o sistema nervoso central, que incluem a medula espinal, como nós vimos nas aulas introdutórias, né? Que nós iremos chamar a camada mais externa de dura mater, né? A camada mais externa nós chamamos de dura mater. A camada intermediária nós chamamos de aracnoide mater. E a camada mais profunda, aderida mesmo à massa medular, né, a própria medula em si, nós chamamos de pia mater, né, pia mater. Entre uma camada e outra, e entre a dura mater e o osso, nós temos espaços, né, que às vezes são virtuais, ou seja, espaços, né,
muito reduzidos, e às vezes espaços mais amplos, né, que de certa forma permitem ali até mesmo a administração de algumas drogas, né, que poderão promover efeitos anestésicos. A dura mater, ela é das três meninges a mais rígida, né, a mais fibrosa. A aracnoide mater, ela tem então uma característica intermediária que irá ser bem interessante a relação que ela estabelece com a pia mater, porque ela vai projetar, né, projetar trabéculas que vão lembrar então uma teia de aranha, por isso a sua denominação aracnoide mater, né? E a pia mater, ela é extremamente aderida à medula espinal, né? E ela vai formando ali relações interessantes com as origens das raízes nervosas também. Muito bacana, né? E a gente vai avançando com tranquilidade. Ó. Então, como todo o sistema nervoso central, a medula é envolvida por membranas fibrosas, denominadas de meninges, né? Que são então a dura mater, como eu tinha falado, agora vem escrito aí para você, a aracnoide mater e a pia mater. Na medula, reconhece-se três espaços entre a medula, né, e os seus envoltórios medulares, ou seja, entre a medula e a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então, nós temos um espaço chamado de espaço epidural ou extradural, né? Epidural é acima da dura mater, né? O extradural, além, né, da dura mater, que ele vai estar situado então entre a dura mater e as vértebras e os ossos ali que a gente descreveu, né, o canal vertebral. Contém então tecido adiposo, né, e a presença do plexo venoso interno. Esse plexo venoso, né, então é uma rede de veias, né, e uma rede de artérias, nas quais irão então fazer o processo da circulação, né, das vértebras e também da medula espinal, né? Também da medula espinal. O espaço subdural, ele está abaixo da dura mater e acima da aracnoide mater. Então está entre a dura mater e a aracnoide mater. O espaço subdural, ele é considerado então um espaço virtual, né? Muito pequeno, muito diminuto, localizado então entre a dura mater e a aracnoide mater, né? Vai conter uma pequena quantidade de líquido, né, suficiente apenas para que se evite a aderência, ou seja, que cole, né, um tecido no outro. E ali ainda há o espaço subaracnoide, né, que é um espaço situado entre a aracnoide e a pia mater, né? E lá no espaço subaracnoide nós temos a presença do líquor, ou líquido cérebroespinal, que é um importante líquido, um importante fluido corporal, produzido pelas células ependimárias, né, que estão localizadas nas paredes dos ventrículos cerebrais, né, encefálicos, e também, né, importante relação que mantém com os plexos corioides. Tudo isso você vai aprender mais para frente. Esse líquor, né, ou líquido cérebroespinal, ele é uma substância que irá ser muito utilizada no diagnóstico de doenças que afetam o sistema nervoso, né? Que afetam o tecido nervoso e o sistema nervoso como um todo. E essas doenças normalmente elas são bastante severas, né? Bastante contundentes e deixam o paciente de modo bastante desconfortável, né? Então aqui a gente observa, pessoal, já já a gente volta nesse assunto de doenças, tá? Que a gente observa essa relação, é muito mais fácil observar nessa ampliação aqui, ó, do esquema que está mostrando a região do osso parietal aqui do indivíduo, ó. Então você vê o osso do crânio, né? O osso aqui, a camada mais externa. Aí a dura mater bem aderida ao osso, né? A aracnoide bem próxima, e entre as duas você tem então aqui aquele espaço virtual, né? Subdural, né?
E aqui embaixo você tem o espaço, então, onde está então localizada entre a aracnoide e a pia mater, onde você percebe aqui aquelas projeções que eu tinha comentado, né, formando trabéculas semelhantes ainda, semelhantes a teias de aranha, né, semelhantes a teias de aranha, por onde vão trafegar inúmeros vasos, né? Muito bom. E uma dessas doenças, então retornando no assunto, né, uma dessas doenças que a gente identifica ali através, inclusive pelo exame de líquor, pessoal, é a meningite, né? É a meningite, que é um processo infeccioso que afeta a meninge, né, que afeta as meninges, e gera no paciente dor de cabeça, né, dores para a movimentação do pescoço, né, febre alta, né, pode gerar, né, vômito. E essas dores, pessoal, elas acontecem por quê? Com a inflamação das meninges, os espaços entre elas são pressionados e elas acabam pressionando a massa encefálica, né, de modo a causar um processo bastante prejudicial na massa encefálica. Isso gera danos, né, na massa encefálica. De modo que então o paciente ele possa, inclusive, né, morrer. Né, pode acabar até morrendo. Aqui a gente percebe, né, a formação, né, de produto celular proveniente do processo infeccioso na região do cérebro de uma pessoa que teve meningite. Né? Então todo esse pus, né, como se fosse toda essa substância branca aqui, né, que lembra pus, né, toda essa substância branca, ela é produto celular da infecção, né, causada pelo meningococo, né, uma meningite bacteriana, que afetou essa pessoa, comprometendo, né, toda a estrutura encefálica desse indivíduo. Né. Aqui ao lado nós vemos uma craniotomia, onde é, então, levantada a dura mater e identifica-se uma grande presença dessa substância, que eles até demarcam como pus aqui, ó, né, no espaço subaracnoide, de modo que faz com uma pressão muito grande na massa encefálica. Isso gera muitas dores, né, principalmente porque a dura mater é muito inervada, e gera um processo progressivo da degeneração da massa encefálica do paciente. Né? Então, aqui é um exemplo interessante que ilustra esse contexto de uma perspectiva patológica. E tem casos de meningite, pessoal, né, extremamente severos, que deixam sequelas, né, deixam sequelas como surdez, por exemplo. Né, e há uma parcela desses casos que levam à morte. Né, então, 20% dos casos podem levar à morte. Um exemplo foi o neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que morreu, né, por essa doença, por exemplo. Então, aí você tem um aspecto bastante interessante aí e válido de se compreender. Uma outra perspectiva interessante no que diz respeito a isso que nós estamos comentando é que muitas vezes a cabeça, por exemplo, a região da coluna vertebral, mais comum na cabeça, né, podem sofrer traumas que fazem com que haja a formação de coágulos, né, cistos de sangue, de modo a pressionar a massa encefálica também, né? Porque aquilo se forma, então, naqueles espaços meníngeos que nós descrevemos. Esse foi um estudo, inclusive, realizado por mim e pela minha equipe, né? Eu estou aqui e o restante é a minha equipe, que trabalhamos juntos sempre, onde nós estudamos aqui, né, o processo, né, de um cisto aracnoide, né, subaracnoide, pós-traumático, porque a criança, era uma criança nesse caso, sofreu um acidente de automóvel, né, onde não deixou sequelas neurológicas. Isso foi uma felicidade muito grande, porque normalmente essas formações de cisto subaracnoides pressionam a massa encefálica e deixam sequelas neurológicas. Então você observa nessa imagem que o cisto, ele então afetou essa região do lobo frontal do paciente, ó, consegue perceber facilmente, né? Tranquilamente você percebe essa formação.
porém não gerou danos, né, ou sequelas neurológicas no indivíduo. E isso foi uma grande felicidade para nós, né? Então aqui a gente vê em uma outra perspectiva, né, numa outra condição. E esse é um estudo que está disponível, né, neste jornal de neurocirurgia, um jornal importante. Caso queira, é só me pedir que eu compartilho, não tem problema, né? Um outro tema complementar a esse que nós estamos comentando, né, e que vale a pena saber, é que a anestesia raquidiana, que é utilizada em procedimentos muito variados, né, muito variados, ela é administrada, então, abaixo, né, abaixo da segunda vértebra lombar, que é onde já termina, né, o cone medular, e na sequência só há a presença da cauda equina, como a gente tinha falado. E essa anestesia, normalmente, ela vai, então, penetrar pela pele, né, perfurar a tela subcutânea, perfurar este ligamento, né, supraespinal, perfurar os ligamentos interespinais, né, perfura então a primeira camada, né, que antecede a dura mater, e aí alcança até chegar, né, a nível ali entre, né, a dura mater e a aracnoide mater, ou entre a aracnoide mater e a pia mater. Você percebe nessa ilustração. Bem tranquilinho, bem de boa, né? E aí, pessoal, você percebe que a medula espinal, né, ela tem aqui uma série de estruturas importantes, ou uma série de regiões importantes que vão estar distribuídas, né, distribuídas pela substância branca que a forma, né? Essas estruturas, né, ou essas regiões recebem o nome de feixes ou de fascículos, que é por onde você vai ter, então, o trajeto de estímulos, né? Há inúmeros feixes e fascículos que estão aí posicionados na substância branca, que nós entenderemos de uma maneira bastante tranquila, né, que ela é organizada em 3 funículos, mas isso na sequência você vê, né? E é válido também que você saiba, de modo bem complementar, né, que na região torácica, como foi descrito, a substância cinzenta há ainda a formação de uma terceira coluna, chamada de intermédio lateral, que é por onde, né, haverá a formação de importantes nervos que irão constituir, né, os gânglios do tronco simpático, né? Formarão ali as estruturas do tronco simpático e também dos nervos esplâncnicos torácicos, né? Maravilha, galera, muito bom. Observe aí nessa imagem, né, os funículos medulares, né, os funículos da medula, que eles foram pintados de diferentes cores para facilitar a visualização, né? E é por esses funículos que as informações trafegam, né? Por esses funículos que a informação corre aí de modo muito interessante. Perceba que o funículo anterior ele vai margear, né? Margear a fissura mediana anterior, né? O funículo lateral ele vai correr então entre, né, a coluna anterior e a coluna posterior da substância cinzenta. E o funículo posterior ele vai margeando os sulcos lateral posterior, né, de uma parte a outra, de um antímero a outro aqui da medula. E porém, cada um desses funículos, né, percorrendo por cada um desses funículos, nós temos aí inúmeros feixes, né, inúmeros fascículos que informações percorrem. Cada um desses fascículos, cada um desses feixes, realiza atividades específicas ou conjuntas, né, de localização, de reação, de sensibilidade, enfim, inúmeras atividades aí. Nós iremos conhecer apenas algumas, devido à possibilidade, né, que nós estamos aqui, aos nossos objetivos atuais. Então, nós conhecemos apenas algumas atividades, as mais comuns, né, as que nos permitem avançar aí
com tranquilidade. Tá? Então, pelo funículo dorsal, né, estão fascículos longitudinais. Destaca-se, então, desses fascículos o fascículo grácil e o cuneiforme, né? Pois eles têm relações com a propriocepção, né, de músculos, tendões e articulações, além de discriminar a sensibilidade. Então, pelo funículo dorsal, os fascículos grácil e cuneiforme percorrem, levando informações a respeito da extensibilidade de um músculo, né? O quanto que um tendão está, né, alongado, o tanto que um tendão foi estendido, né? O quanto de carga foi aplicada sobre uma determinada articulação. Todas as questões proprioceptivas associadas a esses componentes aí do aparelho locomotor. E além disso, também percorre, né, a sensibilidade que discrimina, por exemplo, a textura ou a condição de uma determinada superfície, né, em que colocamos a mão ou os pés, por exemplo. Né? Então, pelo fascículo grácil e cuneiforme. Já no funículo lateral, né, nessa porção lateral, então, da substância branca, percorrem feixes e tratos, né, que comunicam a medula com o cerebelo, uma estrutura que nós veremos adiante, com o tálamo e com o mesencéfalo. Né? O cerebelo já é considerado uma estrutura suprassegmentar, o tálamo também, e o mesencéfalo é uma parte do tronco encefálico de grandiosa importância. O funículo lateral, então, vai atuar na transmissão de estímulos com seus feixes e fascículos, evidentemente. Né? De modo bem geral, a gente vê aqui dolorosos, né? Estímulos dolorosos, estímulos de temperatura, né? E estímulos motores. Além, é claro, da sensibilidade que chega, né, até o nível da consciência. Principalmente porque, por meio dessa comunicação que mantém com o tálamo, e o tálamo vai manter amplas comunicações com o córtex somatosensorial, que vai estar localizado lá no lobo parietal. Tudo isso você vai ver com calma mais adiante, né? Mas já vale a pena aí compreendendo e tomando suas anotações aí na boa, né? E o funículo ventral, esse aqui que margeia aqui, ó, a fissura mediana anterior, né? Parte então feixes, né, para comunicar a medula com o tronco encefálico. Destaque para o fascículo, para o fascículo sulco marginal, que é um fascículo que literalmente margeia essa fissura mediana anterior, né? Que tem importante relação com a via de organização da posição da cabeça em relação ao restante do corpo. Né? Então, é importante para as questões aí de equilíbrio também. Né? Maravilhoso, maravilhoso, né? Então, a gente percebe aí nessa imagem, muito bacana, a quantidade enorme de fascículos, tratos e feixes que percorrem pelos funículos da medula espinal, né? Percebemos aí a presença de regiões coloridas, né, de diferentes formas, mostrando então as vias ascendentes, as descendentes, né, e as fibras que passam em ambas as direções. Como estamos tendo uma visão mais abrangente, né, mais geral, não irei detalhar cada uma delas, né? Mas para os interessados, oportunidades não faltarão, tá bom? Sigamos, pessoal, um tema complementar e de grande importância dentro da nossa contextualização aqui é que pelos fascículos, né, feixes, né, e funículos que aqui descrevemos, nós temos uma grande quantidade de neurônios mielinizados, que são os neurônios que são então revestidos pela bainha de mielina, os axônios, para ser mais exato, né, para ser mais preciso. Desses axônios mielinizados, uma boa parte percorre aqui pela substância branca que está organizada em diferentes funículos.
E algumas doenças, em especial as escleroses, afetam a mielina, né, que reveste aqui esses axônios, dificultando a propagação do estímulo por esses, né, funículos, por essas partes aqui da substância branca, fazendo com que o paciente tenha, então, progressivamente uma menor, né, estimulação, né, ou uma pior capacidade de propagação do estímulo, para ser mais exato. E o que isso acontece? Bom, resulta então em uma perca progressiva da contração motora, que gera atrofia muscular, desnervação e progressiva morte, né? Como foi o caso aí que o Stephen Hawking, um importante cientista, físico teórico, sofreu, né? Por conta de um tipo de esclerose. Né? No caso, ele sofria de esclerose lateral amiotrófica. Né? Maravilha, maravilha, maravilha. Na sequência, então, estudaremos o tronco encefálico, uma estrutura de grandiosa importância dentro do nosso estudo, né? Onde a gente vai estar detalhando para você todo esse contexto aqui, ó, do tronco encefálico. Nosso tronquinho encefálico, pequenininho, mas de extrema importância. É, né? Muito maravilhoso o nosso tronco encefálico. Muito bom, galera.